Bom dia, queridos alunos da turma 1301 e 1302 e até 1303, 1305, 1304 também. Nós vamos resolver aqui um exercício sobre área das figuras planas, que é esse assunto que nós temos visto aí nos últimos roteiros. E aqui nós temos um exemplo que diz o seguinte: determine a área pintada da figura abaixo. Então, nesse caso, eu quero saber qual é essa área aqui que está pintada, nessa borda e nessa outra borda aqui. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu só tenho uma informação aí, que é a medida do raio, que é essa medida aí de 4 centímetros. Então, esse é o raio. Então, aqui mede 4 centímetros, consequentemente, aqui também medirá 4 centímetros, e a altura também será o raio, então também vai medir 4 centímetros. Como é que eu faço para calcular essa parte que está pintada? Eu fiz um esquema aqui para entender o processo que será feito. Primeiro eu vou considerar toda essa semicircunferência. Semi significa metade, então eu vou considerar essa semicircunferência. Aí eu vou calcular a área dessa semicircunferência. No centro eu vou ter um triângulo. Depois eu vou calcular a área desse triângulo. Por último, eu vou fazer a diferença entre a área da semicircunferência e a área do triângulo. Diferença é sinônimo de subtração. Então, se eu pegar a semicircunferência, né, essa metade da circunferência, e subtrair a área do triângulo, o que sobra? Sobra a parte pintada, que é o que nós queremos. Então, vamos lá ao cálculo, que vai ficar assim. Primeiro, nós vamos calcular a área da semicircunferência. Então, do semicírculo, ou também podemos dizer assim. Então, a área do semicírculo, eu vou fazer essa fórmula aqui. A área do semicírculo é π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Por que por 2? Porque é só a metade do círculo, né? Se fosse o círculo completo, eu usaria o quê? Π vezes raio ao quadrado. Mas como só é a metade, então eu tenho que dividir por 2. Então, esse cálculo fica da seguinte maneira. A área da semicircunferência vai ser igual a π. Nesse caso, nós vamos substituir por 3,14. E o raio? Qual é a medida do raio? Aí nós voltamos lá para a figura inicial. O raio desse triângulo, né? O raio dessa circunferência é 4 centímetros. Então, aqui ficará 4 ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou ter o quê? Que a área desse semicírculo vai ser igual a 3,14 vezes 16 dividido por 2. Então, aqui fazendo os cálculos, você multiplica 3,14 vezes 16 e dividindo por 2, você vai encontrar uma área de... vai ficar 3,14, eu posso fazer o seguinte, vezes 16 dividido por 2 dá 8. Então, a área dessa semicircunferência ou semicírculo vai ser 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8, mais 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. No caso aqui a unidade vai ser centímetros ao quadrado. Então, nós já temos a área do semicírculo, 25,12. Agora, nós vamos calcular a área do triângulo. Lembrando, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. E aí nós voltamos para a figurinha lá, só para lembrar as medidas. Então aqui, ó, a base é essa medida aqui, ó, ou seja, é o diâmetro da circunferência. Se aqui mede 4, aqui também vai medir 4. Então eu terei a base do nosso triângulo vale 8. E a altura vai ser a medida do raio, que é 4 centímetros. Então nós vamos ter o seguinte: a área desse triângulo vai ser igual a base, que é 8, vezes a altura, que é 4, dividido por 2, que vai nos dar a área do triângulo, vai ser igual, fazendo o cálculo aqui, 8 vezes 4, dá 32. 32 dividido por 2
16, no caso, centímetros quadrados. Então, nós temos a área do semicírculo, nós calculamos anteriormente, e a área do triângulo. Agora, nós vamos determinar a área que está pintada. Então, a área pintada é igual. Qual foi a área da semicircunferência? 25,12. Menos a área do triângulo, que deu 16. Então, a área pintada é igual. 25,12 menos 16 vai nos dar 9,12. No caso, centímetros ao quadrado. Então, essa é a área que está pintada naquela figura lá do início, que nós vamos voltar a ela aqui. Então, essa área pintada, né, equivale a 9,12 centímetros ao quadrado. Então, aqui vamos resolver mais uma questão, né, sobre área de figuras planas. E aqui tem uma figura bem assim comum àqueles que passam roupa. Parece a vista aérea de uma daquelas tábuas mesa de passar roupa. Então aqui nós temos as seguintes medidas. A partir daqui 7 centímetros e aqui 5,4 centímetros. E perceba que a ponta aqui, ó, é a metade de uma circunferência. Então nós vamos fazer o seguinte. Essa figura é uma composição de outras duas figuras. Mais ou menos assim. Então aqui nós temos essa figura aqui. Nós temos um retângulo, 7 centímetros a base, 5,4 a sua altura. E na ponta, né, como já dissemos, nós temos a metade de uma circunferência. Então nós vamos fazer o quê? Primeiro calcular a área do retângulo, depois calcular a área da semicircunferência e depois, por último, somar as duas áreas que eu vou ter a área total dessa figura. Então, calculando a área do retângulo, nós temos o seguinte, né? A área do retângulo, a fórmula é base vezes a altura. Então, aqui nós temos que a área desse retângulo é a base, que mede 7, vezes a sua altura, que é 5,4. Então, multiplicando 7 vezes 5,4, nós vamos encontrar 37,8, no caso aqui serão centímetros ao quadrado, porque nós estamos falando de área. Então, nós já temos a área do retângulo. Depois, nós vamos calcular a área do semicírculo. A área do semicírculo é essa fórmula. Π vezes o raio ao quadrado dividido por 2, né? Porque é só a metade do círculo, então eu tenho que dividir por 2. Então, substituindo, eu vou encontrar a área do semicírculo é igual. Aí eu vou substituir π por 3,14 vezes o raio. Aí aqui nós temos que voltar para a figura inicial. Aqui nós temos que a altura dessa figura, né, vamos dizer assim, mede 5,4. Essa medida é a medida do diâmetro dessa semicircunferência. Então aqui mede 5,4. O diâmetro valendo 5,4 significa que o raio vale 2,7. Então o raio dessa semicircunferência vai valer 2,7. Então, nós vamos ter aqui 2,7 ao quadrado, dividido por 2. Então, nós vamos ter o seguinte, que a área desse semicírculo é igual. Aqui eu posso fazer o seguinte, 3,14 dividido por 2 nos dá 1,57. E 2,7 ao quadrado vai nos dar 7,29. 7,29. Multiplicando, eu já fiz essa multiplicação separado, vai nos dar que a área dessa semicircunferência vai ser 11,44 centímetros ao quadrado.
Então, ou seja, agora nós já conhecemos a área do retângulo e a área da semicircunferência. Então, para calcular a área total, eu vou somar a área do retângulo mais a área da semicircunferência. Então, nós vamos ter o seguinte, essa área total vai ser igual à área do retângulo, nós encontramos 37,8. E a área da semicircunferência, 11,44. Fazendo a soma das duas áreas, eu vou ter que a área total dessa figura vai nos dar 49,24 centímetros ao quadrado. Então essa é a área total dessa figura que nós tínhamos no início, certo?